desta revista. Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em mais esse dia de domingo para estudarmos e aprendermos juntos a palavra de Deus. Devemos nos alegrar, queridos, por esta oportunidade que o Senhor sempre está nos concedendo e darmos desgraça por tudo. E dizer como o salmista disse no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom e agradável, logo pela manhã, nós recebermos a instrução, o verdadeiro conhecimento que vem de Deus e que nos conduz à salvação e à vida eterna. Porque isso é o propósito de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas igrejas não têm priorizado o ensino da palavra, não possuindo mais uma escola bíblica dominical, ativa e permanente. Aleluia. Além de muitas outras igrejas também, através de falsos mestres e pastores, estarem pregando e ensinando um outro evangelho. E assim se cumpre o que o profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, isto é, a instrução, o aprendizado da palavra de Deus. Mas, graças a Deus, para a glória de Deus, aqui é Betel, aqui é casa de Deus, aqui é Belém, casa do pão. E aqui o alimento é farto. Há muito pão para ser distribuído nesta manhã. E eu tenho certeza, pelo Espírito Santo que se faz presente, que não haverá sobras. O Senhor irá reparti-los para todos nós, porque estamos ávidos e famintos para comê-los, para deles nos alimentarmos e crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Por isso vocês vieram, por isso vocês estão aqui, em nome de Jesus. Vocês não precisam procurar na Bíblia os versículos desta lição, porque eles serão projetados ali naquela tela. Apenas os anotem, se quiserem, na sua revistinha da EBD. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Senhor, aqui estamos na Tua casa, Senhor, para recebermos, Senhor, a instrução, o ensino da Tua palavra, porque, ó Deus, Tu colocaste nos nossos corações esta vontade, Senhor, ó Pai, de Te conhecermos mais e mais a cada dia, Senhor. Que Tu venhas, Pai, abrir o entendimento da Tua igreja, dos Teus filhos, Senhor, para que possamos receber, ó Deus, aquilo que Tu tens para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, lição número 13, texto áureo, vamos lá. Mateus, capítulo 7, 21, que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós não somos, queridos, o que dizemos, mas o que fazemos. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Por isso é que é importante não só valorizarmos os dons espirituais, mas muito mais ainda o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Amém? Ninguém consegue enganar a Deus. A vida do cristão tem de se amoldar, tem de estar de acordo com o padrão que Deus exige. Tem de ser uma vida de comunhão com Deus, buscando andar no Espírito, em temor e obediência, deixando-se conduzir, então, pelo Espírito Santo. As nossas palavras, se não procederem de um coração puro e totalmente quebrantado e submisso a Deus, não moverão o coração de Deus e não nos farão aceitáveis diante dele. Deus não se impressiona com as lisonjas humanas e a falsa piedade. Amém, queridos? A verdade prática na revista diz assim: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar
o que se aprendeu. Comentário, então, a grande questão é não valorizarmos em excesso o quanto sabemos, mas sim o quanto praticarmos daquilo que sabemos. O verdadeiro cristão não é o que somente ouve a palavra de Deus, mas sim o que a ouve e a pratica, como diz Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Já tem esse versículo aí? Eu não sei por qual eu iniciei, então tudo bem. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você gosta de ouvir, mas tem dificuldades em praticar, estará enganando-se a si mesmo, a si próprio, mas não a Deus. Será que você realmente nasceu de novo? Examine-se a si mesmo, diz o Senhor. Mas se você de fato nasceu de novo, você passa a ter a mente de Cristo. E a palavra que você ouve e dela se alimenta e pratica, fará com que você diminua e ele cresça em você, levando-o ou levando-a a parecer-se cada dia mais com Cristo, tornando-se semelhante a ele. Esse foi o propósito de Deus na criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entretanto, com a queda, o homem perdeu esta imagem e semelhança, sendo expulso do paraíso da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, com a sua morte no Calvário e sua ressurreição, nos reconciliou com o Pai através de um novo e vivo caminho, aberto por Ele, o qual nos possibilita sermos transformados e moldados à sua semelhança novamente. Amém? A desobediência e o pecado do primeiro Adão fizeram com que perdêssemos a imagem e a semelhança com Deus. Mas a obediência e a justiça de Cristo, segundo Adão, possibilitam novamente ao ser humano a comunhão com Deus e a restauração dessa imagem e semelhança que se havia perdido. Você pode agradecer e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia? Glória a Deus, aleluia. Como Deus é bom, como Deus sempre desejou cuidar de nós desde que Ele nos criou. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia! Glória a Deus! Então, cada uma dessas verdades, dessas revelações que nesses versículos será abordada e comentada, então, durante o transcorrer da nossa lição. Este ensino, este alerta de Jesus a respeito daqueles que dizem segui-lo, mas não vivem, não praticam a sua palavra e que até presumem ser parecidos com ele, mas não o são, e só Jesus o sabe, nós iremos abordar e comentar durante o transcorrer desta lição. Não basta sermos religiosos,
frequentarmos uma igreja, cantarmos louvores a Deus, darmos ofertas e dízimos, chorarmos na igreja, acharmos as pregações maravilhosas, tudo isso para nada aproveita se não tivermos um coração quebrantado e nos arrependermos dos nossos pecados e permitirmos ao Espírito de Deus que Ele tenha a liberdade de agir em nossas vidas e nos transformar, criando um novo homem temente e submisso ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para a nossa introdução, na nossa revistinha, então. Vamos ler. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. Então, mediante a graça e a misericórdia do Pai, nós hoje somos súditos do reino de Deus. E como tal, precisamos fazer a diferença. Como? Vivendo como sal e como luz neste mundo tenebroso. Isto é, influenciar e não ser influenciado. Através do nosso testemunho com uma vida correta e temente a Deus. Não basta dizer que somos crentes, proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras. É preciso mais praticarmos o que aprendermos com o Mestre, pois o reino de Deus não consiste somente de palavras, mas de virtude e de poder. Temos de, a cada dia, vivenciarmos o fruto do arrependimento de pecados e produzirmos o fruto do Espírito em nossas vidas, a fim de que não venhamos a tropeçar e permitir que a nossa casa espiritual seja destruída pelas intempéries da vida e os ataques e tentações do diabo, nosso adversário. Amém, queridos? Continuando na revistinha, o final aí da introdução, é preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tópico 1. A condenação. Não, perdão, amados. Tem um versículo aqui que é bom nós acrescentarmos aqui. 2 aos Coríntios 5,17. Capítulo 5, versículo 17, diz exatamente assim. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nova maneira de falar, nova maneira de agir, de pensar, de se vestir, mente renovada, tudo tem de ser novo. Isto certamente vai trazer influência no círculo de relacionamentos em que vivemos, no ambiente em que vivemos na família, no trabalho, na nossa vizinhança, na escola, na faculdade. Amados, queridos, por onde andarmos, nós temos de irradiar a luz de Cristo. Ser luz neste mundo. Sua palavra, por quê? Sua palavra é luz. Sua palavra nos mostra o caminho por onde devemos andar e o mundo deve andar. Temos de ser também alegres. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Portanto, queridos, a nossa alegria independe das circunstâncias ao nosso redor. A nossa alegria é porque o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo e tudo o que nele existe, que controla todas as coisas, resolveu nos eleger em Cristo, aleluia, como filhos adotivos, estar sempre conosco, habitar em nós, nos guardar e proteger como a menina dos seus olhos, fazendo-se o nosso Pai, o nosso Abba, papai, papaizinho. E qual é o pai que deixa faltar alguma coisa essencial aos seus filhos? Essencial.
Qual é o pai que não cuida do seu filho quando ele está doente, enfermo? Qual é o pai que sonega amor ao seu filho? Irmãos, nosso Pai é o dono do mundo. Tudo tem de se dobrar diante do seu poder e Ele não permite que ninguém nos toque sem a sua permissão. E mesmo quando Ele permite, é para o nosso bem, é para a disciplina, é para o nosso crescimento e amadurecimento. Como então não estarmos sempre alegres e contentes nele? Como não vivenciarmos a sua paz, que excede todo o entendimento? Se Ele mesmo é esta paz, e ela está dentro de nós e caminha conosco. Amém, queridos? Por que então ficarmos ansiosos? Isto é também pecado, sabiam? A ansiedade é um pecado. Ficar ansioso é duvidar, é não crer na provisão, no socorro de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus, nosso Pai. Amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento. Amém? Você concorda? Amém? Você ama a Deus assim? Se não o fizermos, você concorda que estaremos pecando? Deus tem de estar em primeiro lugar na vida de todo aquele que é nascido de novo. Então, quando Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, não é uma opção. Está no imperativo, logo é também um mandamento. Assim, o crente que está sempre sisudo, com o rosto triste, cara amarrada, emburrado, cara de quem comeu e não gostou, parecendo sempre desgostoso, não entendeu nada do Evangelho. Não sabe, não tem a mínima consciência de quem é o seu Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Se o nosso Pai, que é Deus, está sempre conosco, como não vivermos sempre contentes e alegres, confiantes, transbordantes de confiança e esperança nele? Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, nosso Deus, nosso Pai? Aleluia. Então, vamos para o tópico 1, agora sim. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. O item 1 diz sobre uma fé só de palavras. Em Mateus, capítulo 7, versículo 1, o texto diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então, esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Aleluia. Comentando então, se há falsos, é porque há os verdadeiros seguidores, os verdadeiros adoradores, os quais Jesus revela à mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, acrescentando que são estes quem o Pai procura. Aleluia. E em relação aos falsos, o item abaixo vai nos ensinar que eles têm uma fé que é só de palavras. Continuando então, por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste só de palavras, mas principalmente em virtude. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, vai dizer assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Aleluia. Aleluia. Comentando, por isso é que é importante nós entendermos e não nos enganarmos a nós mesmos. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Você pode repetir? Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Porque aquele que não se submete ao senhorio de Cristo continua ainda fazendo dele mesmo o seu próprio Deus. Então, aquele que vive uma vida em desobediência continua sendo o seu próprio Senhor, não reconhecendo o senhorio de Jesus. Há coisas que são bem vistas aos olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. E há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. E sabemos disso por causa daquilo que o Senhor Deus disse a Samuel, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Samuel,
Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, muitas vezes, as palavras que o homem profere não condizem com aquilo que está no seu coração. Isto é, o exterior não reflete, não condiz com aquilo que está em seu coração. Não reflete, não condiz com aquilo que está em seu interior. Uma prova bíblica que atesta esta verdade encontra-se em Mateus, capítulo 15, versículo 8, onde Jesus cita Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Vamos para a nossa revistinha. Aleluia. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obra e em verdade. Perdão. Primeira João, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, isto é, por obra, por atos e atitudes que demonstrem este amor, e de verdade. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse é o verdadeiro amor. Temos que ser sinceros com Deus. Sincero com aqueles que nos rodeiam e praticar o verdadeiro amor, que vem de Deus. Não outro tipo de amor interesseiro, um amor que se ajusta, adapta às circunstâncias, mas o verdadeiro amor de Deus é que deve estar em nós e brotar de nós. Aleluia. Continuando, na revista, é claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. Sim, a fé cristã também é confissão. Seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Amém, queridos? Comentando, então, é claro que o Senhor Jesus não rejeita o exterior se este é um reflexo do interior. Do contrário, será só fachada, será farisaísmo, sepulcro caiado, conforme o Senhor Jesus referiu-se aos religiosos da sua época, os escribas e fariseus principalmente. Mateus, capítulo 7, versículo 20, vai nos dizer: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Glórias a Deus. Item 2, na revistinha: os milagres não transformam o caráter. Deus é um Deus de milagres. É claro que precisamos sempre continuar acreditando em milagres. Eles continuam acontecendo, porque o nosso Deus não muda. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Lucas, capítulo 1, 37, revela: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Você crê?
Amém. Nós cremos. Nós cremos. Só que nós não podemos fazer da busca pelo milagre o foco principal do nosso relacionamento com Deus. Devemos adorá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele faz. A sua presença em nossas vidas, andarmos com Ele, deve ser o nosso foco, o nosso desejo maior. Nosso Deus não muda, Ele continua a ser um Deus de milagres. Só que milagres não transformam o caráter do homem. Por isso é que o maior de todos os milagres, e este é o ponto central aqui, é a transformação. Esse é o maior de todos os milagres. E não coincidentemente, isso explica porque o primeiro milagre que Jesus operou no seu ministério foi o da transformação da água em vinho em Caná da Galileia, em um casamento. Assim é que o primeiro e maior milagre na vida de um ser humano, salvo por Cristo, é a transformação do seu caráter da sua vida. A formação do caráter de Cristo nele, de glória em glória. E temos uma boa notícia. O mesmo Jesus que transformou lá, continua transformando vidas ainda hoje. Aleluia? Aleluia. Você e eu somos provas e testemunhas disso. Amém, queridos? Mas verdadeiramente milagres não transformam o caráter. Um exemplo disso é o milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, versículo 45 e 46, que diz: muitos, pois, dentre os judeus, aleluia, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Este milagre de ressuscitação de Lázaro foi algo extraordinário para aquela época até então. Nunca havia ocorrido algo semelhante. Um homem morto há 4 dias foi ressuscitado. Muitos ali naquela multidão creram em Jesus, passaram a crer em Jesus. Mas também alguns ali, pessoas ali, mesmo vendo esse milagre maravilhoso, extraordinário, não tiveram seu coração transformado. Não creram em Jesus, porque tinham um coração tão duro que não aceitaram. E foram levar, então, a notícia lá para os religiosos, com mais ódio ainda de Jesus, procurando, então, através desse motivo, matá-lo. Então, milagres não transformam, amados. Milagres são coisas extraordinárias, mas não são suficientes para transformar o coração do homem, para mudar a sua vida. Em nossa geração, essa nossa geração, valoriza muito o carisma, isto é, os dons, e despreza o caráter. Mas esta lição nos chama a atenção, mais uma vez, sobre o fruto do Espírito, o caráter de Cristo a ser formado em nós. Aleluia! Continuando a leitura, então, vamos lá. O versículo 22 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, no sentido de se lembrar dela
e a pô-la em prática, em obedecê-la. Estes são os bem-aventurados. Estes são os bem-aventurados. Temos que ouvir e obedecer, guardar esta palavra. Este ouvir que não é somente ouvir com o ouvido humano, mas ouvir com o ouvido espiritual, porque aquela palavra ouvida, ela fica dentro de nós, impregnada em nós, e o Espírito Santo vai nos mover, a partir de então, a obedecê-la, pô-la em prática. Aleluia. Continuando na nossa revista, a Bíblia rechaça a falsa piedade. Tiago, capítulo 2, versículos 18 a 20. Está aí, irmã? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Vamos comentar então aqui. Vejam bem, amados, o elogio é saudável em todos os relacionamentos, sendo uma aprovação e um incentivo a perseverarmos e melhorarmos mais ainda o que estamos realizando. Deus, usando o apóstolo João em Apocalipse, daquelas 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, na primeira delas, que é Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta no versículo 1, e antes de chamar a atenção dela, no versículo 4, ele a elogia. Então, o elogio é saudável nos relacionamentos humanos. O próprio Senhor Jesus deu provas disso. Mas lisonjas e bajulação é diferente. Qual é a diferença? O elogio é sincero, mas a bajulação, além de não ser sincera, tem sempre por trás um interesse. Então, tudo que é sincero é válido em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Aleluia. Continuando aqui na nossa revistinha. Perdão. Onde é que eu parei aqui? Tiago aqui, né? Aqui o ensino do Senhor... Obrigado. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. Aleluia. Então não adianta nós querermos enganar a Deus. Podemos enganar aos homens, mas a Deus nunca. Porque tudo está patente diante do nosso Deus. Aleluia. Continuando então. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões
e concupiscências. Amém, queridos? Item 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Fazendo a sua vontade. Comentando então, a vontade de Deus tem 3 atributos. Quais são elas? Ela é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a obediência é preciosa aos olhos do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai dizer: melhor é obedecer do que sacrificar. Continuando, então, a nossa leitura. Do grego mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Do grego telema, a palavra vontade significa uma determinação, uma escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Aleluia. Amém? Então, fazer a vontade de Deus, você tem que ter uma determinação, uma vontade ativa, prazer em fazer a vontade de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel dá-nos esse exemplo de determinação, de escolha ativa, de prazer em obedecer à vontade de Deus. É um exemplo para nós, cristãos, para nós obedecermos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Glória a Deus. Continuando na leitura, vamos lá. Aleluia. Então, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Mateus capítulo 26, versículos 41 e 42 vai nos dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Amém? Então, na hora mais crítica do ministério de Jesus, na hora mais crítica, ele que sempre, desde o início do seu ministério, ele vinha fazendo a vontade de Deus e declarava sempre isto aos seus interlocutores, que ele não fazia por si mesmo, mas fazia o que o Pai mandava que ele fizesse. Então, nessa hora mais crítica, Jesus optou, continuou firme para fazer a vontade de Deus. Ele resolveu tomar aquele cálice. Qual cálice era este, amados? Que cálice é esse que aqui Jesus se refere? Que ele iria passar por muitos sofrimentos? Que ele iria ser humilhado, chicoteado, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus? Não. O cálice aqui que Jesus se refere, a hora mais crítica do seu ministério, é que quando ele estava lá na cruz, pregado, levando todos os nossos pecados, ele se tornou maldito. E foi a única hora em todo o tempo, em toda a eternidade, vamos até dizer assim, que o Pai se apartou dele. Porque ali ele se fez pecador
e Deus o deixou só. Jesus ficou só. Ele que sempre esteve com o Pai, sempre esteve com Deus, naquele momento, naqueles instantes, não sei o tempo exato, a Bíblia não relata, mas naquele momento, né, ele diz, né, que o Senhor, Deus, o Pai, o havia abandonado. Né? Então, esse cálice, ele tomou por amor a todos nós, para poder levar adiante o plano de Deus para a salvação do homem. Amém? Você pode glorificar a Deus, glorificar a Jesus, que se apartou do Pai. Naquele instante deixou de haver a estreita comunhão, a estreita ligação de Jesus com o Pai, porque Jesus ali assumiu os nossos pecados. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 7 a 12. Vamos lá na Bíblia? Gênesis 39, versículo 7. Sete a 12. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem-me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aleluia, aleluia. Então, aí um exemplo que a Bíblia cita, um exemplo muito bom, maravilhoso, forte, em que José resolveu continuar obedecendo ao seu Senhor, obedeceu ficar firme na sua posição de servo de Deus, de filho de Deus, não se entregando ao pecado, não se entregando à proposta daquela mulher. Amém, queridos? Nós devemos sempre procurar fugir do pecado, não tentar enfrentar o pecado, porque a nossa carne é fraca, diz o Senhor. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Fuja do pecado. Quando Deus te der e Deus sempre às vezes nos dá, aquele que anda com o Senhor, Deus concede discernimento, e quando o Filho de Deus discerne que há perigo, que o pecado está ali pronto, que Satanás está ali armando um laço, você deve fugir. Não tente enfrentar. Não tente enfrentar, senão você pode cair. Amém? Amém? Seja feita sempre a vontade do Senhor. Continuando na revista. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Está lá em Salmos 143, versículo 10. Aleluia. Aleluia. Comentando ainda aqui, esse comentário que eu fiz se encontra lá em Mateus, capítulo 26, versículos 41 e 42. Vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Nós já lemos, né, amados? Gênesis 39, 7 também já lemos. Continuando aqui comentando.
Quem é que procura fugir do pecado? É aquele que ama a Deus, que teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência, é entender a nossa pequenez e a grandiosidade e majestade do Senhor. É entender que Deus é santo e nós pecadores. Portanto, é também fugir do pecado. Fazer a sua vontade e obedecê-lo. Provérbios capítulo 8, versículo 13, nos diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então é quem teme a Deus. Quem é que teme a Deus? É aquele que odeia e se afasta do mal, que foge do pecado, que tem a sabedoria dada por Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer que o temor do Senhor também é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Temos que ser prudentes. Conhecer a Deus e a sua vontade nos torna então prudentes e traz entendimento para nos afastarmos do mal, do pecado que tão de perto nos assedia. Olha o que diz Jó, capítulo 28, versículo 28, confirmando esta verdade. Assim disse Jó: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E assim quem é que ama a Deus? É aquele que ama o que Deus ama e abomina o que Deus abomina. Aquele que tem a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui, queridos, vamos lá para a nossa revista. Portanto, oremos como salmista, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Tópico 2. Antes de passar ainda para o tópico 2, mais um comentário, perdão. Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é santo, Ele habita em nós. E qual é a primeira coisa que Ele irá começar em nós? Produzir em nós? É a santidade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19, nos revela que nós somos templos do Espírito Santo. Desde que nascemos de novo, nós não temos mais prazer no pecado. Estamos num processo de santificação. Ela é progressiva, ela teve um início e continuará durante toda a nossa vida. E é tão importante e imprescindível que lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, sem santificação, nós não veremos o Senhor. A santificação é imprescindível em nossas vidas. E essa busca da santificação é nós nos submetermos ao Espírito Santo, pois é Ele quem nos santifica através da palavra que nós ouvimos e passamos a praticar. Amém, queridos? Então, se naquele grande dia nós desejarmos estarmos com o Senhor, é necessário que nós nos submetamos ao Espírito Santo de Deus e à palavra do Senhor. O resumo do tópico primeiro diz que os falsos seguidores de Jesus serão condenados. Vamos passar para o tópico 2, em quem estamos alicerçados. Item 1, o alicerce começa pelo ouvir. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. É preciso ouvir a sua palavra. Está lá em Mateus 7, 24, que nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe. As palavras do Senhor são eternas, são espírito e vida. Está lá em João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Diz assim a palavra de Deus: porque
O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Então, João 6, versículo 33 e versículo 68. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. O texto base desta aula fala de dois alicerces, da rocha e da areia, de quem ouve a palavra e a pratica e de quem ouve e não pratica. Isto faz toda a diferença, amados. Aquele que ama e teme a Deus é sábio e prudente e prima pela obediência. Aquele que não teme a Deus e não pratica a sua palavra é insensato e prima pela desobediência. Em Apocalipse 3, o Senhor Jesus chama a atenção das 7 igrejas para ouvir o que o Espírito Santo diz a elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isto é, dar ouvido, levar em consideração. Ouvir no sentido de inclinar o ouvido e perceber, discernir, colocar dentro. Não somente ouvir, como já falamos, o ouvido físico, mas o ouvido espiritual. Ouvir no sentido de aprender, de guardar. Aleluia, para poder praticar. Glória a Deus. Continuando lá na nossa revistinha. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão, minhas palavras. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, o modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Amém, querido? Nós já aprendemos na escola tradicional, né? O genitivo corresponde, no estudo em português, na análise sintática, ao objeto indireto, né? Ideia de posse. Brinquedo da criança, quer dizer, brinquedo que pertence à criança, nominando aí. Um brinquedo de Pedro, um brinquedo de João. A palavra de Cristo, palavra que procede, que pertence a Cristo. Esse é o genitivo, dá essa ideia de posse. Não é qualquer palavra que nós devemos ouvir, mas a de Jesus. Então, sempre vem precedido de uma preposição. Palavra de, aí a preposição de Jesus. Essa palavra é poderosa, é o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa sabedoria unida ao Pai, o Logos, Jesus, a palavra de Deus. Colossenses 1, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, o Verbo eterno, que sempre esteve com o Pai e o Espírito Santo. O Deus incriado, aleluia, o Deus que sempre existiu. Continuando. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce, é a rocha da nossa edificação espiritual. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Provérbios 1, capítulo 20, versículos 20 a 23, diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, nécios, amareis a necessidade, quer dizer, a tolice, a estupidez, a ignorância? Até quando? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento.
atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Aleluia. Então, aquele que não atenta para a palavra de Deus, para a sabedoria, Deus chama de nécios, de tolo, de estúpido, de ignorante, e chama a atenção dele. Até quando vocês vão continuar assim? Até quando? Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amado, Jesus, então, ele é a pedra angular. Ele é a rocha sobre a qual a nossa casa espiritual tem de ser edificada. Efésios capítulo 2, versículo 20, parte B até 22, diz assim: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, isto é, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, querido? Então, a nossa casa espiritual, tomando cada um em particular, tem de conter esta pedra angular, porque ela é a pedra sobre a qual Jesus vai construir, vai edificar a nossa vida. E como igreja como um todo, ela também é essa pedra em que nós estamos todos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Continuando então aqui na nossa revistinha, vamos para o item 2, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser na base. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras de 2 construtores e de 2 alicerces, um prudente, que edifica na rocha, outro insensato, que edifica na areia. As 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Âmenos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra. Rocha projetada, solo rochoso, uma grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. Âmenos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, está estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, está instável. Não terá, então, uma estrutura, para suportar os ventos e as tempestades da vida. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções. Nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo, em 1 Coríntios 3,10, que diz: veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. Aleluia. Aleluia. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 11, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, que é Cristo, a rocha, a pedra principal de esquina, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados, o que mais temos visto hoje é falsos mestres, lançando outros fundamentos, edificando, portanto, na areia. Amém? Cuidado. Temos que fugir destes. Temos que permanecer onde o fundamento
é Cristo. Amém? Deus nos colocou aqui num ministério, numa igreja em que, para a glória dele, o fundamento é Cristo. E nós não nos afastamos disso. Amém, queridos? Não se afaste nunca disso. Não vá atrás de conversas, né? De lendas. Continuem firmes no Senhor. Item 3, a relevância do praticar ou obedecer. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica, o Senhor Jesus o chamou de construtor prudente, do grego phronimos, que aparece como adjetivo que quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui, do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos 2 tipos de pessoa nesta disseção bíblica em estudo, o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Aleluia. Então, a lição, ou mesmo o Senhor, que está presente aqui, faz essa pergunta a nós. Você tem sido prudente ou insensato? Você tem edificado a sua casa, a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo? Na palavra de Deus? Ou na areia, que é a sua própria vontade, a sua sabedoria, os seus conhecimentos, os seus próprios desejos? Amém? Fica essa pergunta a cada um de nós. Porque ainda há tempo de corrigir, ainda é tempo de crer e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Sinopse, então, aqui a conclusão do item 2. Nós devemos estar alicerçados sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Vamos para o tópico 3. Jesus, a nossa verdadeira identidade. Aleluia. E essa verdadeira identidade, que é Jesus, está sendo ainda formada em nós. Ninguém aqui ainda é perfeito. Nós estamos sendo edificados. E tem um Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Aleluia. Mateus, capítulo 4, 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continuando na lição. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que nos trouxe a salvação
o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo aqui está nos convidando a ser imitador dele, porque em toda a sua vida, depois que ele se converteu, ele procurou imitar a Cristo, fazer a vontade de Cristo em toda a sua vida. Mas o foco principal, ele imitava a Cristo e nos convida para isso. Devemos imitar a Cristo. Amém? Em primeiro lugar, imitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém, queridos? Somos filhos de um Pai que é Deus. E, normalmente, todo filho, a primeira referência que ele tem é o seu pai. E todo filho, no princípio de sua vida, ainda como criança, e quando o pai realmente dá bons exemplos, ele imita o seu pai, procura imitar o seu pai. E assim Deus nos convida a imitar a ele como filhos amados. Se amamos a Deus, devemos procurar imitá-los. Obedecer sempre, seguir os conselhos do nosso Pai Celestial. Amém, queridos? Devemos imitar ao Senhor em toda a nossa vida. Transparecer para os outros a própria presença de Deus através da nossa vida. Esse deve ser o nosso testemunho. Continuando na lição, item 2. Desculpe, primeiro tem ainda uma referência, vamos lê-la também. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aleluia, aleluia. Um elogio de Paulo aqui, né, para a igreja de Tessalônica. Né, que Deus também possa estar nos elogiando por nós estarmos imitando ao seu Filho Jesus Cristo. Amém? Como é bom receber um elogio de Deus. Como é bom. É maravilhoso Deus dizer para nós que nós estamos sendo aprovados. Estamos passando pelas provas com louvor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos então continuar. Item 2, então, agora, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade, e essa autoridade vinha diretamente do Pai. Vinha diretamente do Pai. João, capítulo 10, versículo 18, a referência apontada aí na revista, diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João 17, 2, versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, isto é, sobre toda criatura viva, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, a autoridade do Senhor Jesus. Aquelas pessoas, ao ouvirem o Sermão do Monte, ao ouvirem ali o que Jesus pregou, estava falando, declaram que nunca tinham ouvido algo semelhante, porque eles viviam debaixo de uma autoridade que não era, que era falsa, era uma autoridade mentirosa, porque os escribas e fariseus pregavam uma coisa que não viviam, colocavam sobre o povo um jugo, mas não fazia nada daquilo que eles pregavam. Mas Jesus vem ali
e, de uma forma maravilhosa, com a sabedoria de Deus, derrama sobre aquela multidão este sermão, que é um sermão eterno, que permanece e vai permanecer sempre, porque traz pérolas preciosas, maravilhas da palavra de Deus, do conhecimento de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Os quais nós devemos absorver e procurar viver com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar então aqui. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Mateus 28, 18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas é divino e poderoso. Mateus 5, versículo 18, 20 e 22 vai dizer assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Porque a palavra de Deus, dada por Deus, é o Logos de Deus, que é eterno. Amém, querido? Amém? Continuando. Assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, para evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois a sua palavra é viva e eficaz, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, quer dizer, o Logos, toda a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como ela é apta, né, amados? Como nós sentimos isso, vivemos isso. Como o Espírito Santo traz a palavra a nós quando nós cometemos algo que não agrada a Deus. Como ele nos faz discernir. Você está pisando na bola, você está errando. Não é assim que Deus quer, que Deus exige de você. Você tem que mudar. Não é este o caminho. Amém? Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e os propósitos que estão lá no nosso coração. Que só você e Deus sabem. Que só eu e Deus sabem. Mas a palavra vem e crava ali. Mostra ali. Glória a Deus por isso. É Deus nos santificando. É Deus cuidando de nós. É Deus nos trazendo para o caminho quando estamos fora do caminho, ou prestes a sair do caminho. Vamos então para o item 3. Jesus como a nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Primeira João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esta expectativa de sermos transformados à semelhança de Cristo é que nos motiva a viver justamente. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Continuando então. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim, vamos
vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Esta tem sido a sua identidade? Comentando, formalismo, o que é formalismo? É um modo mundano de proceder em público, seguindo regras de acordo com os padrões estabelecidos. Amados, no mundo, quando nós nascemos, a certidão de nascimento registra a nossa identidade. Recebemos um nome, usualmente dado pelos nossos pais, e ao qual é acrescentado o nosso sobrenome, advindo do sobrenome deles, das famílias às quais eles pertenciam. E no mundo espiritual, qual é a nossa identidade? No Evangelho segundo João, a Bíblia revela que todos os que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, são feitos, isto é, tornam-se filhos de Deus, passando a fazer parte da família de Deus, juntamente com o Pai, seu Filho unigênito e primogênito Jesus Cristo e o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos revela que, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. De glória em glória, isto é, a cada palavra, a cada ensino, a cada exemplo dado por Cristo, aprendido e vivenciado, isto é uma glória. Isto é, transformado em atos de justiça, como se fosse o próprio Cristo os praticando através de nós. Quando Cristo está em nós e assim passamos a manifestar a sua presença, o mundo espiritual, quando nos olha, vê Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo, quando escreve aos Gálatas, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, Cristo, ao tomar o nosso lugar na cruz e pagar os nossos pecados, quando o Pai nos olha, Ele já não vê mais o homem pecador que somos, mas vê Cristo em nós, porque Ele nos substituiu para cumprir a justiça requerida por Deus Pai. Amém, queridos? Então, essa identidade de nos parecermos com Cristo, verdadeiramente, ela vai acontecendo. Porque, cada vez mais, a palavra em nós, Cristo em nós, vai fazer com que nós revelemos Cristo ao mundo, aquele que nos vê, aquele que nos observa. Assim declarou Paulo. E assim também vai acontecendo com as nossas vidas. Porque se nós formos realmente cristãos fiéis, Cristo estará sendo revelado através das nossas vidas. Amém, amados? Amém? O resumo do tópico 3, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Então, aquele que ainda não se parece com Cristo, deve procurar fazê-lo. Deve procurar poder dar este testemunho grandioso a todas as pessoas ao nosso redor. Queridos, o Espírito Santo nesta manhã, então, nos exorta a olharmos para dentro de nós, a nos examinarmos a nós mesmos e sermos sinceros. Perguntarmos a nós mesmos: as pessoas, quando olham para mim, têm visto Cristo em mim? Eu estou me tornando semelhante a Cristo? Ou elas ainda veem em mim o velho homem que ainda é mentiroso, que ainda tem uma fala impura, que é egoísta, que é intolerante, mal-humorado, bruto, ríspido, ignorante, reclamador, que só pensa em si mesmo?
E na congregação dos santos, isto é, na igreja, eu tenho sido um com eles, com meus irmãos em Cristo? Eu me importo com as dificuldades e necessidades pelas quais eles têm passado? Eu choro e me alegro com eles? Ou só tenho olhos para mim mesmo, focando satisfazer ainda somente os meus próprios desejos e interesses? Tenho procurado andar de modo digno da vocação a que fui chamado, demonstrando humildade, mansidão, longanimidade, não somente com meus irmãos, mas para com todos? Tenho procurado dar suporte, fortalecer, dividir a carga dos meus irmãos, ajudá-los, sustentá-los em oração por amor a Cristo e a eles, esforçando-me diligentemente a fim de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Quem olha para mim tem visto Jesus? Eu tenho sido uma cópia de Jesus? Tenho sido semelhante a Ele, manifestando a sua imagem através da minha vida? É para, ao fim desta aula, deste ensino, nós pensarmos e meditarmos se verdadeiramente a nossa identidade tem sido Cristo Jesus. Aleluia. Vamos lá para a nossa conclusão, então. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é desse mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus? Glória a Deus. Eu agradeço, queridos, ao meu pastor, à minha pastora, mais esta oportunidade de estar aqui e pela confiança em mim depositada. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe a todos e venha cumprir o seu propósito de a cada dia fazer-nos mais parecidos com Cristo, de nos conduzir a alcançarmos a estatura do varão perfeito. Amém? Obrigado, amados, pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor lhes conceda um domingo de paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, acabamos essa revistinha, Valores do Reino de Deus. Antes de você sair, a irmã responsável pela observação da nossa presença, ela está com as revistas ali, só para entregar a você e você assinar, e você já leva a revista da próxima semana. Semana que vem nós não vamos ter escola bíblica, mas nós vamos ter escola bíblica no dia 4 de setembro, inaugurando essa nova revista, tá? Que vai falar sobre os ataques que a igreja tem sofrido nesses últimos dias, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Então, nós vamos agora ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer, e depois você, por favor, fique no lugar que a irmã está passando, aí você vai recebendo, assina, aí pode levar a revistinha para casa, estudar a próxima aula, se preparar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, Pai, em que estivemos na Tua casa, que estamos aqui na Tua casa, crescendo na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Agora, Senhor, chegou o momento de voltarmos para casa e logo mais estarmos aqui para cultuar o Teu santo nome, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque ontem, Pai, a nossa querida pastora Nancy, as 3 irmãs da Bolívia já chegaram,
estão aí já no Rio de Janeiro, louvado seja Deus. Hoje à noite é capaz delas estarem, eu não vou profetizar isso, né? Mas pela lógica deve estar. Que o Senhor possa, Pai, ó Deus, nos dar fazer com que o teu povo te cultue de uma forma especial nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos por tudo. Abençoa o nosso domingo, Pai. Abençoa, Pai, o nosso almoço. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso retorno até a nossa casa, Pai. Nos livra no caminho de volta, Pai, dos acidentes, bala perdida, assalto, sequestro, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Agora, Pai, abençoa o teu povo. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós agora e para todos sempre. E todo povo que ama o Senhor diga amém. Amém? Hein? Então, já foi avisado já, tá? Então, os irmãos, por favor, vão recebendo.